Bem, pessoal, boa noite. Vamos continuar aqui nosso curso, dessa vez, falando por uma outra plataforma. Eu sei que a gente está passando por um momento de dificuldade, Tá difícil reorganizar essas aulas, a maioria dos professores, a faculdade também teve que se preparar e de uma certa forma a gente está conseguindo levar. Estou vendo alguns relatos de alguns professores e que a iniciativa dos vídeos tem dado certo. Eu sei que tem uma dificuldade com o Zoom, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? A representante de vocês entrou em contato comigo, disse que vocês estavam tendo uma dificuldade com o Zoom. A outra plataforma era o Hangout, também está tendo alguma dificuldade, enfim. E eu também tive que me adaptar, E aí, a partir de hoje, eu vou gravar alguns vídeos no YouTube. Alguns vão ser transmissão ao vivo e outros vão ser gravados. Eu também estou tendo que me ambientar nessa nova plataforma, Então vocês dão o desconto aí necessário. A nossa ideia é continuar nosso curso para que a gente não perca, vamos dizer assim, conteúdo em relação às aulas presenciais que estão suspensas devido ao Covid-19. E aí a gente vai dar continuidade a partir do momento em que a gente parou. Vou gravar vídeos curtos, tá? De até meia hora, então minha ideia não é ultrapassar esse período. E daí vocês conseguem, com uma leitura complementar, complementar a matéria que eu vou ministrar aqui. Nas últimas aulas, só fazer uma revisão geral do que a gente falou, até para a gente ficar mais ou menos no mesmo pé. Nós começamos o curso falando do conceito de tributo. Então esse foi o nosso primeiro tema da nossa aula, falar do conceito de tributo. E nós vimos 5 características do conceito de tributo. Está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, o tributo é todo o quê? Prestação pecuniária, de natureza compulsória, prevista em lei, que não constitui sanção de ato ilícito e cuja cobrança é feita mediante atividade plenamente vinculada. Após essa ideia, do conceito e das características de tributos, a gente avançou na matéria para estudar um pouco sobre as espécies tributárias, que também são 5. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e nós temos as contribuições. Nós vimos todas as características de cada uma dessas espécies tributárias e ao finalizarmos esse bloco nós partimos para a ideia do direito constitucional tributário e daí nós vamos ver os elementos que constituem as limitações constitucionais ao poder tributar. E lá a gente viu todos os princípios que limitam a atividade do Estado com relação à tributação, só relembrando alguns, princípio da legalidade, da isonomia tributária, princípio da legalidade, princípio da isonomia, a questão relativa à imunidade, a limitação ao tráfico, o princípio da proibição, do tributo com efeito confiscatório e tantos outros mais. Fechando essa parte, a gente começou a entrar no Código Tributário Nacional e daí a gente foi ver o conceito de legislação tributária, que foi o tema da nossa última aula. A gente viu lá todas as prescrições relativas ao artigo 96 do Código Tributário Nacional. Então a gente viu o conceito de legislação tributária e todos aqueles atos que compõem o conceito de legislação tributária. Lei, medida provisória, lei ordinária, lei complementar, tratados internacionais em matéria tributária, normas complementares, a questão de normas com conteúdo decisório, portarias, instruções normativas, todas as questões exemplificamos e daí chegamos a esse ponto aqui, que é avançar no conceito agora de fato gerador, tá? Fato gerador é difícil a gente falar apenas de maneira teórica, sem ter um auxílio de um quadro aqui para poder escrever e tudo mais. E nem tampouco de slides para ajudar vocês na compreensão. Mas para que vocês possam ter um melhor aprendizado, eu salvei um texto do professor Robson Maia, que está lá no grupo do Classroom. Então, para quem tem acesso ao Classroom, que eu imagino que seja 100% da turma,
é só acessar lá que vai ter um texto e esse texto vai ser complementar a nossa aula aqui. Eu estou gravando essa videoaula, que vai ser curtinha, tá? Vou falar da questão conceitual e logo em seguida vocês vão a esse texto e aí fazem as ponderações, as anotações e as reflexões de vocês. Eventuais dúvidas a gente vai estar sempre com esse canal aberto lá no Sol para que possa responder a vocês eventuais dúvidas sobre os temas que a gente tratar a partir de então sobre essa nova sistemática, né? Sobre essa ideia de videoaula. Uma coisa bem artesanal aqui, né? Estou fazendo aqui em casa, tá? No meu escritório, a minha biblioteca aqui atrás. Então, deem o desconto que é necessário por uma situação, né, circunstancial que a gente está passando. Beleza? Então vamos lá. Fato gerador da obrigação tributária. Veja, a gente viu tributo, a gente viu espécies, a gente viu limitações constitucionais ao poder tributar e a gente viu legislação tributária. O próximo tema importante que a gente precisa entender é o conceito de fato gerador. O fato gerador, diz a doutrina, ele poderia se decompor em duas situações. Uma seria justamente a hipótese de incidência tributária. E a segunda seria o fato imponível, que a doutrina chama de fato imponível, mas o que a gente poderia traduzir como os fatos da realidade. Se você for pensar, por exemplo, direito penal, né, você tem uma morte é um evento natural, um fato da realidade. Se eu trouxer por direito tributário, eu teria o fato imponível, o fato que se impõe, é a realidade que se impõe. A simples morte é um evento natural, um fato da realidade. O que acontece? Para o direito penal, que é uma linguagem, que é direito, né, ele vai juridicizar aquele fato, vamos dizer assim. Ele vai dizer, olha, isso aqui é um homicídio. Não, isso aqui é uma morte natural. Isso aqui não é uma morte, porque eu não tenho um corpo. Ou isso aqui é uma morte presumida. Enfim, até você poderia pensar também em direito civil. Enfim, você tem várias situações em que eventos naturais, eventos da natureza, fatos da realidade que acontecem independentemente do que existem posto pelo direito, mas são sim jurisdicizados, são sim lidos em uma linguagem competente. No direito tributário, a gente subdivide essa relação em fato imponível, realidade, e hipótese de incidência tributária, que seria justamente a hipótese abstrata prevista em lei que gera o dever de pagar o tributo. Por exemplo, a gente poderia auferir renda no ano de 2020. Toda vez que você aufere renda no ano de 2020, a depender do limite de renda, você realiza a hipótese de incidência do fato que dá origem ao fato gerador de uma obrigação tributária que traduz uma relação jurídico-tributária entre Estado e contribuinte, que quer dizer o seguinte, Estado e contribuinte. Na próxima vez eu vou virar o vídeo, né, para poder melhorar a amplificação aqui. Traduz uma relação jurídica entre Estado e contribuinte, me dizendo o seguinte, contribuinte, você deve pagar um imposto de renda, tendo em vista que você realizou o fato gerador dessa obrigação tributária. Então percebam, a hipótese de incidência tributária é sempre a hipótese abstrata. É a prescrição legal, é a prescrição normativa, está disposta lá na lei. Auferir renda, ser proprietário de imóvel urbano, ser proprietário de imóvel rural, ser proprietário de automóvel, ter faturamento, né, ter lucro. Todas essas situações são situações previstas abstratamente na norma tributária, na norma de direito, ou seja, por isso que são hipóteses, porque elas não são fatos da realidade, são descrições prescritivas, normativas, de comportamentos da sociedade que, uma vez verificados, ou seja, o fato imponível, vão dar origem a uma obrigação tributária. Vão dar origem, ou seja, vão gerar uma obrigação tributária. Então, o fato gerador, ele não é propriamente dito um fato da realidade, né? Ele é uma junção entre realidade e abstração normativa. Então, eu tenho sempre uma hipótese de incidência que me diz aquilo vai acontecer dessa forma, tem que ter uma consequência X. Toda vez que aquilo acontecer na realidade, ou seja, toda vez que eu oferir renda, toda vez que a empresa gerar faturamento, toda vez que a empresa gerar
lucro, toda vez que uma empresa ser proprietário, ou uma pessoa física ser proprietário de um imóvel, ou toda vez que alguém for proprietário de um automóvel, isso vai gerar uma obrigação tributária, vai gerar uma relação entre Estado e contribuinte, no sentido de dizer, lembra a característica do tributo? É uma prestação pecuniária, natureza pecuniária. Vai me dizer o seguinte, olha, a partir de agora a pessoa tem o dever de pagar uma certa quantia ao Estado. Essa relação jurídica vai estar posta a partir de uma relação jurídico-tributária, que é a junção entre a hipótese de incidência e o fato da realidade. Toda vez que acontecer essa junção, eu dou origem a uma obrigação tributária. Entenderam esse conceito, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. O texto, ele esclarece melhor essas relações. Então, percebam, toda vez que eu tiver uma hipótese de incidência, ou seja, uma descrição, uma prescrição normativa, e essa hipótese se realizar na realidade, eu tenho um fato gerador. Fato gerador de quê, professor? Fato gerador de uma obrigação tributária. Então, o fato gerador dá origem a uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, gente, segundo o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ela pode assumir duas funções principais. Ela pode ser duas naturezas principais, melhor dizendo. Ela pode ter uma natureza que a gente chama de obrigação tributária principal, e ela pode ter uma segunda natureza, que é obrigação tributária acessória. Então eu tenho o fato gerador, que é a junção da hipótese de incidência com o fato da realidade, dando origem a uma obrigação tributária, que tem duas características. Ou ela pode ser uma obrigação tributária de natureza principal, ou uma obrigação tributária de natureza acessória. Qual é a diferença entre essas duas? A obrigação tributária de natureza principal, ela é uma obrigação de pagar dinheiro, quantia. Então, toda vez que essa relação jurídico-tributária der origem a uma obrigação de pagar, seja o tributo ou mesmo a penalidade pecuniária, porque percebam, né, a gente viu lá no artigo 3º do CTN que tributo não constitui sanção de ato ilícito, mas é possível sim eu produzir um ato ilícito a partir de uma relação jurídico-tributária. Eu posso, por exemplo, descumprir uma obrigação, eu posso atrasar um pagamento. Então essa penalidade pecuniária, ela constitui uma obrigação de natureza principal. Por quê? Porque ela é uma obrigação de pagar. Mas eu posso ter outro tipo de obrigação que a gente chama de obrigação de natureza acessória. E aqui você esquece a ideia de acessoriedade do Código Civil. Então não tenho aquela ideia de acessório, segue o principal, isso não serve aqui. Ela é acessória porque a natureza dela é diversa da natureza da obrigação principal. Enquanto que a obrigação principal é uma obrigação de pagar dinheiro, quantia, a obrigação de natureza acessória é uma obrigação de fazer e não fazer. Diz o artigo 113, parágrafo 2º, é uma prestação de natureza positiva ou negativa no interesse de duas situações específicas, quais sejam da fiscalização e arrecadação de tributos. Então, toda vez que eu tiver uma obrigação que ela não tenha conteúdo econômico imediato, mas que o seu descumprimento possa gerar uma penalidade, tudo bem, não há problema algum. Mas toda vez que eu não tiver uma obrigação de natureza tributária, que ela não tenha um conteúdo econômico imediato, mas que ela constitua obrigação de fazer ou de não fazer no interesse da arrecadação, no interesse da fiscalização de tributos, eu vou ter sim uma obrigação de natureza acessória. Por outro lado, se eu tiver uma obrigação de natureza pecuniária, uma obrigação de pagar, aí eu já tenho uma obrigação de natureza principal. Então a obrigação, diz o Código Tributário Nacional, ele pode assumir duas naturezas. Ou ela é uma obrigação de natureza principal, ou ela é uma obrigação de natureza o quê? Acessória. A obrigação de natureza principal é uma obrigação de pagar. A obrigação de natureza acessória é uma obrigação de fazer e não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização tributária. Professor, me dê um exemplo. Vejam, pensem no seguinte, né? Pensem na situação em que... Opa, deixa eu só melhorar aqui a iluminação. Enfim. Pensem na seguinte situação. Imaginem, né, que
eu esteja diante, né, de obrigação de pagar um tributo. Chega lá o boleto do IPVA, né, chegou aqui o boleto do IPVA do meu carro, uma pequenininha fortuna, né, pra gente ter que pagar pro Estado, e tá lá o boleto lançado, código de barra para eu realizar o pagamento. Isso é uma obrigação. Esse boleto tá me dizendo o seguinte: existe uma relação entre eu, contribuinte, Rickson Moreira, e o Estado de São Paulo, onde estabelece a existência de uma obrigação de natureza pecuniária, uma obrigação de pagar. Como é uma obrigação decorrente de uma relação jurídico-tributária, eu devo pagar isso por conta de eu ser proprietário de um automóvel, então vou ter que pagar o IPVA. Então, eu tenho uma obrigação de natureza o quê? Principal, a obrigação de pagar. Agora, eu poderia, eventualmente, né, vamos pensar agora no outro tributo, no imposto de renda. Então, tenho lá várias obrigações de natureza acessória, que não são obrigações de pagar, mas que, eventualmente, eu descumpra essas obrigações. Toda vez que eu descumprir essas obrigações, eu posso ser penalizado. Quando eu for penalizado e essa pena representar uma obrigação de pagar, eu igualmente tenho a obrigação principal. Agora, essas obrigações, por exemplo, declarar, eventualmente, se eu morasse de aluguel, declarar que eu pago aluguel fulano de tal, né? Ou informar que eu realizei consultas, enfim, várias situações que você tem que informar, né? Pagamentos que você realizou e tudo mais, que não tem um conteúdo econômico imediato, mas que são obrigações de natureza acessória, são obrigações de fazer, positivas, negativas, no interesse da fiscalização. A partir do momento que eu informo que eu paguei tantos reais de aluguel fulano de tal, eu estou ajudando a Receita a fiscalizar o pagamento do tributo. Que tributo meu? Não, o dele. O do locador, porque ele recebeu o aluguel e se eventualmente ele não declarar, a Receita vai ter a informação de que isso aconteceu. Se isso aconteceu, deve pagar o tributo. Então percebam, não é um conteúdo econômico imediato, então não é uma obrigação de natureza principal, mas é uma obrigação de natureza o quê? Acessória. Então, revisando, fazendo um apanhado do que a gente viu até então. Eu quero discutir com vocês hoje a noção de fato gerador. O fato gerador é a junção entre a hipótese de incidência tributária, a previsão jurídico abstrata, e o fato da realidade. Toda vez que houver essa junção, ou seja, toda vez que a realidade acontecer, toda vez que o DVC se operar, o que é que acontece? Eu dou origem a uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela pode ser de natureza principal ou de natureza acessória. Toda vez que eu estiver falando de uma obrigação de natureza principal, eu estou falando da obrigação de pagar quantia. Toda vez que eu estiver falando de obrigação acessória, eu estou falando de obrigação de fazer ou de não fazer no interesse da fiscalização e da arrecadação de tributos, certo? Pois bem, para a gente concluir a aula de hoje, né, que são conceitos, né, em pílulas, a gente não tem a participação porque essa aula está sendo gravada para vocês. Eu vou ficar eventualmente no horário da aula à disposição para eventuais dúvidas e vocês vão complementar essa aula com a leitura que eu passei para vocês. É o texto do Robson Maia, um texto curtinho, sobre algo que sintetiza tudo isso, que é a ideia de regra matriz de incidência tributária. Eu falei para vocês que o fato gerador é a junção entre a hipótese de incidência e o fato imponível. Pois bem, o professor Paulo de Barros Carvalho, na tese de titularidade dele, do Largo São Francisco, criou a ideia de que a hipótese de incidência pode ser chamada, pode ser entendida, pode ser compreendida como uma regra matriz de incidência tributária. O que é que ele quer dizer com isso? Ele traduziu a hipótese de incidência, a previsão abstrata, para uma regra matriz, para um modelo de estrutura normativa que vai me dar todos os elementos necessários de toda a previsão abstrata tributária. Olha que interessante. Então ele disse, toda vez que eu tiver uma hipótese de incidência, ele não está olhando para a realidade. Toda vez que eu tiver uma hipótese de incidência, eu tenho, na verdade, uma regra matriz de incidência tributária. Essa regra matriz de incidência tributária vai me dar, né, a possibilidade de eu compreender qualquer fato gerador de obrigação tributária. A partir da junção de 5 elementos. 5 elementos. Quais sejam? Ele diz, toda regra matriz de incidência tributária tem um aspecto material,
tem um aspecto espacial, tem um aspecto temporal, tem um aspecto pessoal e tem um aspecto quantitativo. São 5 aspectos decorrentes da regra matriz de incidência tributária. O aspecto material, repetindo, o aspecto espacial, o aspecto temporal. E depois ele diz ainda, tem um aspecto pessoal e o aspecto quantitativo. E ele ainda divide a regra matriz de incidência tributária em 2 momentos. Ele diz, olha, existem momentos em que eu tenho um antecedente e tem momentos que eu tenho o consequente. Porque toda norma de direito, né, em regra, ela tem um caráter prescritivo. Então ela diz assim, em direito tributário naturalmente, né, toda vez que acontecer isso, dá-se isso. Então toda vez que alguém auferir renda no montante tal, ele deve pagar um imposto de renda. Regra matriz de incidência tributária. João, fato imponível, auferiu renda, então a consequência dele é a aplicação integral dessa regra matriz. A junção dessa regra matriz com o fato da realidade dá origem ao fato gerador. Esse fato gerador gera a obrigação tributária. Então vamos lá. A regra matriz de incidência, dizia eu, né, ou melhor dizendo, diz o professor Paulo de Barros Carvalho, tem 5 aspectos. No primeiro aspecto, no aspecto material, eu tenho a questão relacionada ao verbo e seu complemento. Como assim, professor? Veja, toda estrutura normativa, ela tem um verbo e seu complemento. Então, nesse aspecto tributário, da regra matriz. Então, por exemplo, auferir renda. Auferir, verbo, renda, complemento. Possuir automóvel. Possuir, verbo, automóvel, complemento. Possuir imóvel. Possuir, verbo, imóvel, complemento. Esse é o aspecto material da regra matriz de incidência tributária. Sempre, necessariamente, eu vou pensar em quê? No verbo e no complemento. Eu já sei o aspecto material. Auferir renda, possuir imóvel, possuir automóvel, auferir faturamento, auferir lucro. Enfim, são várias situações, são vários aspectos materiais que são definidos na Constituição como competência de cada ente político federativo. Dito isto, eu vou para o segundo aspecto da regra matriz de incidência tributária, que seria justamente o aspecto relacionado à noção de espaço. Auferir renda no território brasileiro. Não é auferir renda por brasileiro em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo poderia ser uma noção espacial, mas o nosso país restringe a auferir a tributação ao território brasileiro. Então, auferir renda no território brasileiro, seja por brasileiro, seja por estrangeiro.